Fala galera, estamos de volta aqui no Poker PHP, se torne um mestre PHP e hoje o PH Palette episódio 13, estrutura de dados, trabalhando com strings e arrays. Antes de começar esse episódio, gostaria de agradecer a um grande mestre aí do PHP com rapadura, Alessandro Feitosa. Ele deu uma dica aqui pro canal para falar, pra gente comprar aqui um headset legal. Tipo, valeu muito a pena. Eu acho que a partir de agora vocês vão ter uma qualidade de áudio muito melhor nos nossos vídeos. Então, um grande obrigado aí pro Alessandro Feitosa e pessoal do PHP com rapadura. Então, o que tem pra hoje, Pokémon? Enxergando uma string como um array. Ou seja, vamos verificar como que uma string pode ter o comportamento de array dentro do PHP. Vamos falar também sobre funções explode, que ela transforma uma string em array, e implode, que ela transforma um array em string. Vamos lá? Então, vamos criar aqui nosso episódio 13.php. Beleza, galera? Então vamos lá pro nossa aula de hoje. Então, o que acontece é o seguinte. No PHP, a gente consegue trabalhar com uma string como se ela fosse um array. Vou explicar para vocês mais ou menos que funciona, né? Então tem aqui nossa string, tá? Tem aqui nossa string. Ela tem um valor qualquer. Vamos colocar aqui, sei lá, uma string Pokémon. Beleza? E o que no PHP tem uma coisa legal? Que é, por exemplo, eu posso pegar qualquer parte dessa string. Deixa eu dar aqui um eco nessa string. Eu posso pegar qualquer parte dessa string através da posição dela no array. Ou seja, no array em PHP, como a gente viu, ele começa na posição 0 e vai até a posição, né, que tenha algum valor. Então, nesse caso aqui, o que a string é? O que eu consigo fazer com que a string seja um array de posição, cada posição seja uma letra desse array. Então, se eu colocar aqui nossa string na posição 1, né, a gente verifica que aqui é a posição 0, o PHP sempre começa na posição 0, tá? E a posição 1, no caso, é esse O aqui, tá? Então, se a gente fizer isso e der um PHP no episódio 13, ele vai nos retornar a posição O, ou seja, a string O. Beleza, então, eu tenho aqui nossa string, na posição 1 apareceu ali a letra O, tá? Mas o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer, por exemplo, com que a nossa string, ela tenha, né, eu tenho aqui, como a gente falou, posições aqui dentro. Então eu tenho a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso, por exemplo, fazer com que a posição 7 da string seja igual, vamos falar aqui, a x, né? Não, eu vou colocar aqui BR. Vamos ver o que vai acontecer se eu colocar a posição 7 da nossa string seja BR, tá? E aqui eu vou colocar a nossa string mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui de doideira, né? Ou seja, a gente colocando BR na posição 7, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a primeira letra da nossa string dentro dessa posição 7. Então eu consigo adicionar, né, posições dentro da string. Ela vai continuar, né, vamos ver aqui, ela vai continuar sendo uma string. Se a gente der aqui um vardump, né, ela vai continuar sendo uma string, mas a gente consegue colocar valores nela. Ou seja, a gente consegue fazer com que essa string, né, ela é uma string, como a gente falou, tá? Ela é uma string de 8 posições, Pokémon B. Aí você fala, Pokémon, eu consigo fazer a inclusão sem saber, por exemplo, a posição? Vamos fazer um teste aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, se eu tentar fazer isso, vai dar aqui um erro, tá? Falando que os colchetes não é um operador suportado para strings. Então eu consigo colocar ou substituir caracteres, né, dentro de uma string sabendo a posição dela. Agora, se eu não sei a posição, eu não consigo trocar, né? Então aqui, por exemplo, troquei a posição por B, então ficou PBQmon. Beleza? Então, a primeira parte do nosso vídeo é isso, é mostrar para vocês que caso você queira saber, por exemplo, qual é o caractere, né? O caractere da string, que a string é uma cadeia de caracteres. Então, qual caractere está na posição tal de uma string, você consegue fazer isso utilizando ali a mesma sintaxe que a gente usa para array, tá? Na verdade, a gente está utilizando uma string como se ela fosse um array, mas ela continua sendo uma string.
E agora eu quero fazer uma coisa um pouco mais legal, né? Então eu quero transformar realmente uma string no array. O que que tem? Tem uma função que se chama explode. E daí, na função explode, eu passo aqui qual o parâmetro que é o divisor, tá? E qual é a string. Tá, então eu vou fazer aqui que, né, por exemplo, o array string é igual a explode hífen nossa string, tá? Então aqui eu vou dar um var dump no array string. Então tá, então aqui como a gente falou é um separador. Então o que que ele vai fazer? Tudo que tiver separado por hífen, ele vai gerar isso como se fosse uma string, beleza? Então vamos fazer aqui o teste. Aqui um PHP episódio 13. Então tudo que estava separado pelo hífen, ele gerou isso um array. Então na verdade, o array string ele virou um array de 4 posições, onde a 0 é Pokémon, aí como tinha um hífen, a posição 1 é oi, aí como tinha outro hífen, a posição tudo é a posição 2, né? E a posição 3 ficou bem, que é o último separado por hífen. Então tudo aqui que tiver separado por hífen, ele vai separar e gerar um array com isso, ok? Vamos supor que não tenha o hífen aqui, né? Não tem o hífen, ele gera apenas um array de posição 0, contendo a sua string. Né? Se tiver um hífen aqui, por exemplo, né? Aí é a mesma coisa, ele vai ter uma posição 0 sem uma string de valor 0, já que não tem uma string válida anteriormente, tá? É vazio. E posteriormente, a cada hífen, ele vai pegar e escrever lá o Pokémon, no caso, que é o que está depois do hífen. Então ele vai pegar tudo que está entre hífens e gerar um array através disso. Se eu escrever qualquer outra coisa que não seja o hífen, ele vai gerar normalmente, tá? Ele vai pegar e separar essas strings enquanto não colocar esse hífen. Tá? Então a gente vê aqui essa array string. E tem também a função contrária dela, né? Se eu tenho um explode, eu tenho implode. Né? Então eu tenho aqui a string final, por exemplo, sendo a implode do que? Da array string, né? Só que eu tenho que colocar aqui o parâmetro também de implosão, ou seja, eu transformo um array qualquer, tá? Numa string separada, nesse caso aqui por ponto, né? A gente tem aqui o ponto, então ela vai ser separada aqui por ponto. Então eu vou colocar aqui string, né? String final aqui. E vamos ver aqui o que vai fazer, tá? O que ele fez? Transformou o nosso hífen, que a gente tinha colocado no primeiro, em ponto. Ou seja, ele pegou a nossa string, transformou no array, tá? Tudo que era separado por hífen. Daí tudo que foi separado por hífen, que estava no array, com o implode, eu uno tudo isso numa string só, separado pelo separador que eu quiser. Beleza? Então a aula de hoje é isso, gente. É mais mostrando para vocês como a gente vai trabalhar com strings, como se estivesse trabalhando com arrays. E como a gente consegue transformar uma string em array através de um delimitador. E transformar um array em string também com um delimitador. Beleza? Então, até a próxima aula. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui no nosso vídeo. Se você gostou da ideia do canal, se inscreva e divulgue para seus amigos, para o cachorro, para a galera aí, para que eles possam acompanhar as aulas de PHP do PokerPHP. Um grande abraço e até a próxima.